Olá, meu nome é Flávio Cândido, eu sou cineasta, produtor cultural e educador de audiovisual desde 2001, quando foi iniciado o projeto Caravana Holiday, que eu desenvolvi durante muitos anos junto com vários companheiros. Desenvolvemos um método pedagógico de educação audiovisual não formal. Para vocês dois, para a gente poder trabalhar com o microscópio. Você pode fazer com ele. Lua, disco ornamental, musa celestial de prata, onde poetas trovam. Então era o principiante e o encerrante, né? Russo, por favor. Bandeira, Tinha o Bonde Lapa também. tinha o Leopoldino e tinha o Praça da Bandeira, né? Geralmente você trabalhava nessa linha. Nessas linhas, né? E a gente tinha um grande carnaval, né? Tinha o carnaval na Avenida Rio Branco. Vale de toda a região do Vale do Rio Preto, o maior vale é esse aqui. Inclusive só não demoliu a igreja porque o pessoal se reuniram e fizeram um protesto na época, um abaixo-assinado, uma coisa nesse sentido. E, né, com isso aqui, aí vem muito mais beija-flor. Vamos começar a povoar. O Emílio Braga, tinha vontade de ter conhecido aquele danado, ele morreu no ano que eu nasci. Eu nasci no dia 3 de fevereiro, ele morreu no dia 31 de março. Se eu posso falar também sobre isso aí. Pode falar, pode falar. É história.
aí nós brincávamos muito de carro de boi, aqueles carrinhos de boi de brinquedo, os boi eram de sabuco, que as coisas todas eram de sabuco os boi. E nós, aqueles vidrinhos de penicilina, de dar remédio em vaca, a gente botava no carrinho e falava que era lata de leite. Guarda também. Quando o bambu tá seco, eu não estou levando muito, capaz de querer. Eu era bem novo, mas fazia um verso para as meninas, como eu brinquei de fazer para a dona Lucy, e fazia verso com o companheiro. Então você parava aquele verso, o outro pegava para fazer outro verso rimado. Então, aí veio a Cana Verde, veio o Cateretê, veio o Lundum. E aprendi a cantar calango, vi os outros cantadores cantar e fui aprendendo também. O calango é verso improvisado, o calango não tem nada decorado, o calango é verso da hora. Parou? Se vem no trem, comigo quer conversar. O barulho desse trem não pode me fazer mal. Que deva me entrar, eu gosto de rima. Vou lá, ué. Eu quero enterrar seu couro quer enterrar. Vou socar pedra por cima, pros cachorros não tirar. Vai matar no couro, no ABC do H. Lapada de couro queima, eu não quero te queimar. Vou te tirar uma correia na cabeça o cacanhão. Ai, seu Zezinho, boa noite toda hora. Meu amigo, desculpa, que eu sou lá de Carangola. Vou beber uma cachaça traçada com Coca-Cola. Opa! Sempre tinha algum que aprontava, mas a gente conversava com ele. Ah, se você for brigar, você vai ficar amarrado aí a noite inteira. Colega, eu chorava mais ou menos, quatro na babuleta, quando a rua tá tremendo, o peixe bateu no burro. E sempre o calango comendo enfesado. As pessoas usavam esteira de tabu para colocar debaixo do colchão, né? Forrar a cama com a esteira de tabu e depois colocava o colchão em cima. Eu trabalhava com paralelepípedo. Aí ele chegou, primeira encomenda, ele fez um pedido de uma pia dessa. Aí eu fui tentar fazer, aí fiz uma e daí continuei. Hoje eu sou o que eu sou, eu agradeço a capoeira, que o homem que eu me tornei praticando capoeira. Eu comecei a capoeira muito novo, com o mestre Edmar, sou formado pelo mestre Feijão e mestre Martelo, de São Paulo e Três Rios. E venho fazendo um trabalho voluntário dentro do meu lugar, que é a cidade que eu nasci, fui criado, que é Sobragi. Tenho orgulho de morar aqui, nessa terra boa. E se a pessoa tiver fé, sara. Se não tiver fé, não sara, não. Eu aprendi com a minha avó e mesmo com a graça de Deus, tudo que vem na minha cabeça, na minha intuição, eu resolvo também. Vem muita gente aqui para minha vida? Bastante. Aprendi a rezar com a minha avó. Eu penso em desde nova. Sim. E como que foi a vinda dos Três Reis? Como é que eles descobriram que Jesus já era nascido? A Folia de Reis é uma pregação que a gente faz na casa, em verso. A gente leva a palavra de Deus naquela casa. Muita gente às vezes fala folia, né? Folia, mas é um rito religioso que a gente faz com muito respeito.
Geraldo Gomes Barbosa, conhecido por Geraldo Luciano. Estrela da Paz. Com essa folia já há 53 anos. A Folia de Reis, ela nasceu no ano 200. É um rito religioso que a gente leva nas casas, que as pessoas recebem com muito carinho, com muito amor e carinho. E é a única coisa que pode levar para as pessoas a palavra de Deus, onde a pessoa não alcança, às vezes, a igreja, ou uma reunião religiosa, um outro sentido. Então, a Folia de Reis representa uma coisa muito importante na casa que a gente chega. Ele entra na igreja, mas ele tem que tirar o capacete e tirar a máscara. Ele não pode entrar de máscara na igreja, porque a gente, para chegar diante de Jesus, a pessoa tem que estar legal, né? E chegar com o rosto alegre, porque Jesus gosta de ver todas as pessoas alegres. E o palhaço, com aquela máscara, ele não está alegre, ele fica muito feio, mesmo que ele está alegre debaixo da máscara, mas Jesus não está vendo que ele está alegre. O chefe da folia, que eles tratam, capitão, tem folia de reis lá fora, em São Paulo, por exemplo, eles tratam o folião de capitão. Aqui é tratado de mestre, né? Mestre da folia. Então a gente tem que dar o respeito para aquelas pessoas que estão junto com a gente, para a gente também ser respeitado por eles. Eu acho que a pintura de paisagem no Brasil é inevitável, né? Porque você vive dentro da paisagem, né? Niterói, por exemplo, a gente vive. Por que eles vieram para Niterói? Esse grupo, o Grupo Green, veio para Niterói. Cachoeira também era do Rio, né? Eles vieram para Niterói porque aqui você é cercado de paisagem. O Rio também é. Mas a Niterói, a paisagem está mais perto ainda, né? O mar está mais pura, talvez, e mais perto ainda. E tem aquelas pedras do Índio, pedra de Itapu, que foi tão pintada por eles, aliás, por toda a pintura brasileira. A Ilha da Boa Viagem. É interessante, você vê alguns quadros também de Green, de Capri, você vai ver como o Capri também tem umas pedras e umas ilhas parecidas com a Boa Viagem. Quer dizer, ele procurou alguma coisa que já tivesse alguma afinidade com o olhar dele. O Green, acho que procurou o Niterói, ele foi encantado com a Boa Viagem por isso. O Grupo Green é muito marcante porque ele se estabeleceu aqui, ele era numeroso e ele contava com artistas de grande importância, como Parreiras, Castanheto, o próprio Green. E de lá para cá, mais gerações foram se sucedendo e outros grupos se formaram, de uma certa maneira herdeiros de Parreiras, né? Mesmo quando se pintava paisagem dentro da academia, se pintava no interior, intramuros na escola.
E Green se revoltou contra isso, lutou contra isso, rompeu com a escola, com a Academia Imperial, e nessa atitude que ele tinha, uma atitude revolucionária com a pintura, uma atitude também romântica de sair para pintar paisagem ao ar livre, ter uma vida muito livre, ele rompe com a escola, com a academia, vem para Niterói, e aqui ele forma um grupo, chamado também Grupo da Boa Viagem, ou Grupo Green. Ele forma um grupo de jovens artistas, e com Caron, né, Hipólito Caron, que é um artista super talentoso, o João Batista Castanheto, que vem se tornar o nosso maior marinhista, o Antônio Parreiras, né, que é o nosso maior paisagista, o Vasquez, também de origem espanhola. Enfim, ele forma um grupo de pintores que se tornaram os pintores mais importantes do paisagismo brasileiro, da pintura de natureza no Brasil. O Parreiras, ele, fazendo parte do Grupo Green, ele se destacou. Por que ele se destacou? Uns morreram cedo, morreram pouco tempo depois. E ele, como o Green dizia, que ele era o que ia longe pela perseverança dele, porque ele realmente fazia o que ele queria e ele queria ser um grande artista, tinha isso na cabeça, tanto que você vê que ele já era casado, largou tudo e foi se dedicar à pintura. O que eu noto aqui em Niterói, que eu achei assim, surpreendente, é que essa tradição da pintura de paisagem, e aí eu incluo as marinhas, está vivo aqui em Niterói, né? E a gente vê isso renovado, né? Os pintores de marinhas, de ancoradouros, eles estão por aí. Provavelmente a Niterói seja a cidade que tem mais pintores paisagistas em todo o Brasil.
A característica especial desse projeto é que ele pede uma interação via internet. Nós queremos que o participante faça, seja em um vídeo puro, um puro depoimento, ou utilizando outras linguagens como teatro, dança, videoarte, música ou poesia, ou seja lá o que for, que faça uma relação da herança cultural que ele deixou e da herança cultural que ele está começando ou já captou no local para onde ele foi. A ideia do projeto é fazer formação técnica, histórica, estética e artística deste participante para ele possa nos dar um retorno dessa conexão que ele vai gerar entre ele, que é um desgarrado, e o mundo que ele deixou e o mundo que ele está acompanhando na sua vida, né? Então essa é a ideia principal do projeto Rapsódia Ausente, pontes e conexões virtuais. Em documentário, que o personagem, normalmente o documentário está contando uma história, ou pega um personagem histórico, ou contando um fato histórico, mas ele pode ter muito mais imagem do que o foco no personagem. A câmera fica aqui, ó, galera. E aí a gente vai fazer ela girando pra lá. Tá ligado? Pega ele saindo. Pra ali, pegar daqui, saindo da porta pra lá. Mesmo tempo que a gente fez da outra vez quando ele subiu, vai ser igual, né? Se ele pegar daqui pra lá, vai ser a mesma coisa quando ele veio. Tá ligado? Vamos ver se a gente faz uma coisa não. Pô, fala aí, tu é mais profissional que a gente. Tu é mais profissional, Pô, vocês passaram o tempo todo A última palavra é do diretor. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Para todo mundo do Expo Ideia, passei a nota, 37 mil. Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Aos 14 anos de idade, o qual eu nunca tinha entrado, não sabia nem, nunca tinha tirado nenhuma foto. Esse Ceará, ele em algum momento, antes de você ver essa imagem, foi falado alguma coisa para você? Não. Como era que era apresentado esse Ceará? Mais que. Na minha casa tinha um silêncio sobre o Ceará. Acho que a família da minha mãe meio que escondia isso, porque eu acho que a vida dela não deve ter sido muito boa aqui, né? Aí tinha uma coisa assim, falava-se alguma vez ou outra da beleza do Ceará, mas não se falava da dureza que era a vida aqui não. Mas falava-se muito pouco. Aí a gente vai pro 3, botão info, que esse tá aqui em cima. Quando a gente clica no botão info, ele vai mostrar as informações pra gente. Olha lá, apertei o info, tá aparecendo tudo que está acontecendo aqui. Esse botão também serve, também considerado o botão de informações. Cena 8, plano 4, tomada 3. Ação. Não. O trem também tá vivo. Agora tá. É rápido. Agora eu tô pegando na parabólica. Tira. É rápida. Faz uma rápida. Mais uma. Aí isso é uma espécie de claquete que eu faço, entendeu? Na rapidez tem que usar isso. Cortou? Show.
Simão Pereira tinha 3 igrejas, né? Uma muito antiga, que só meu pai conheceu, porque meu pai morreu com 97 anos e contava muitas coisas, né? Que era na rua João Veloso, que é nessa rua que passa atrás da igreja matriz. Essa igreja matriz aqui era uma igreja muito antiga também, que foi toda restaurada, e tinha a igreja de Santo Antônio, que era uma igreja de estilo colonial muito bonita também, mas que infelizmente foi destruída, foi derrubada a igreja, entendeu? Foi uma coisa lamentável que aconteceu aqui, mas essas coisas acontecem, né? Infelizmente. Pois é, nós temos aí o cemitério da Rocinha, né? Um cemitério na qual foram enterrados aí alguns barões, né, do café, personalidades ilustres da política brasileira, como o Pedro de Alcântara Cerqueira Leite, né, presidente da província de Minas Gerais. Simão Pereira tem uma importância histórica, né, muito expressiva, porque é um povoado muito antigo, né, 1715, aqui passavam os tropeiros, né, em busca do ouro. Inclusive tem o registro do Paraibuna, que é um dos nossos monumentos mais importantes, e é o único prédio de pé, desde do Rio até Diamantina. É o único prédio desse tipo, desse estilo, de pé. Então, por isso é muito importante para nós, e a recuperação e a restauração e a dinamização dele é muito importante para a comunidade e para toda a história, né, regional. Temos aí a Prefeitura Municipal aqui de Simão Pereira, que funcionou como residência, depois como escola, né? E quando a cidade se emancipa, né, a partir de 1963, funciona aí como prefeitura e sede também da Câmara Municipal. Chafariz é uma das peças mais fundamentais para os turistas de Simão, que frequentam Simão Pereira. Aqui, inclusive, nesse chafariz, Dom Pedro se arranchou com as suas cavalarias também. E isso aí, todas as pessoas mais antigas, que de fora venham, sempre querem conhecer o chafariz. Ele foi restaurado há pouco tempo também, e é muito significativo para a comunidade. Foi um presente, né, doado pelo comendador Mariano Procópio Ferreira Lage, que foi um engenheiro, né, e responsável pela construção da estrada União Indústria, que presenteou a comunidade com esse chafariz. Esse chafariz servia de um manancial de água potável, né, para as pessoas, né, que tinha uns trilhos, inclusive, em cima, que a gente até pegou quando a gente era criança, que as pessoas colocavam o recipiente de água e empurravam até onde vinham os canos, né, depois puxavam novamente. E depois, mais tarde, foi até usado como bebedouro de gado, essas coisas assim. Mas inicialmente era justamente para água para a comunidade. Estamos aqui no cemitério da Rocinha da Negra, que é o cemitério onde pertenceu a Garcia Rodrigues Paz Leme, que foi filho do Fernão Dias Paz Leme, que abriu o caminho das Minas Gerais, por ordem do rei de Portugal, em 1709. Garcia Rodrigues foi o primeiro proprietário dessa região. Ele foi quem construiu a antiga fazenda da Rocinha como uma espécie de um hotel, onde os primeiros fazendeiros que chegaram aqui na região vieram para esse lugar, para poderem fundar suas primeiras fazendas. Foi nesta fazenda que o Tiradentes também morou 8 anos, e foi ele que mediu todas as antigas sesmarias da região. As sesmarias são fazendas de 1.200 alqueires, que eram de 1.200 a 650 alqueires. E também o Tiradentes ele tinha a fazenda do Porto, do outro lado do rio, que fica no município de Belmiro Braga. Chamava-se Porto porque é onde tinha uma travessia, uma balsa, que os fazendeiros atravessavam o rio. Por isso o nome Porto. Aqui nós podemos ver a capela, que é uma obra maravilhosa. No estilo, a porta, por exemplo, que vocês estão vendo, é uma porta no estilo Dona Maria. Dona Maria, mãe de Dom João VI, ela sempre estava com leque. Por isso que tudo que tem o estilo Dona Maria leva um leque. Os móveis da época, tudo. E esta porta é uma porta Dona Maria. O piso é um piso antigo, dos anos 20, feito pelo Dr. Rogério Santiago, que era engenheiro,
XIX, esse tipo de trabalho. Então, muitas obras de arte que existiam aqui foram retiradas pela própria família Cerqueira Leite, porque problemas que começaram a acontecer nos anos 70, começaram a descobrir isso aqui e começaram a mexer aqui na capela. Infelizmente, essas coisas não chegaram ao nosso tempo. Uma comunidade não tem como preservar a sua história sem preservar a memória, né? E você preserva a memória a partir do momento que você preserva os patrimônios materiais e imateriais que fazem parte dessa comunidade. É como se você mantivesse a história viva, né? A memória dessa realidade social. Plano 1, tomada 1. Isso tem som, não, né? Tem. Tem? Tem. É aquela que a gente usou em Arraial? Essa aí? Uhum. Tinha som? Tem som, mas se você botar, por exemplo, dentro daquela capa protetora, o som fica bem ruinzinho, entendeu? Numa noite de lua cheia, em julho de 1943, o U-199 atacou com tiros de metralhadora e 5 tiros de canhão 105mm o pequeno barco pesqueiro Shangri-La, no litoral de Cabo Frio, matando 10 pescadores de Arraial do Cabo e lançando dezenas de pessoas em um mar de dúvidas, dor e frustrações por mais de 70 anos. E nós conseguimos, né, através de participação de várias pessoas, mudar essa história, ou seja, fazer com que a sociedade brasileira reconhecesse que o Shangri-La também participou da Segunda Guerra. Isso foi em 1999. Uma tarefa difícil, Elísio, né? Ele conseguiu alguma coisa. Mas os documentos chamados fio da meada para eles irem lá foi eu que dei. E o processo foi formalmente reaberto décadas depois, tá? Agora com o mesmo número, mas com um novo procedimento. Um tiro de canhão num barco pesqueiro é algo bastante catastrófico. E as famílias jamais souberam, naquela época, em 1940, o que havia acontecido com seus entes queridos. Uma semana depois, a borda do barco encalhou aqui na prainha. A rua vivia só daqueles bolinhos para ver se sabia notícia, e ninguém dava notícia, sabe? A mãe, de tanto que chorava, enlouqueceu. Os filhos comiam farinha com água, porque não tinham o que comer. Surgiram histórias em Arraial do Cabo de que essas pessoas teriam ido viver em outro país. Nas vossas chagas pela vossa cruz, livrai-nos da guerra, Senhor bom Jesus. Uma das coisas que mais deixou a gente chateado foi a falta de justiça. Essas pessoas, esses pescadores humildes, eles na verdade foram vítimas de um ato covarde de guerra. Nós vivemos isso
indiretamente a nossa geração toda essa dificuldade que nossas famílias passaram, e isso repercute até hoje. Vocês perdoam o capitão? Senhoras e senhores, está encerrada a cerimônia. Os familiares dos heróis de guerra do barco pesqueiro Shangri-La receberão os cumprimentos aqui neste local. Nunca quis ser jogador de basquete. Não? Nunca quis. Já gostei de jogar vôlei. Vôlei? Quando eu era jovem eu joguei até vôlei. Qual a sua altura? Tenho 2,2 metros. 4. Câmera ok. Plaquete. Cena 7, plano 1, tomada 1. Cena 7, plano 2, tomada 1. Chega um pouquinho pra cá, por favor. Isso. Perfeito. E aqui estamos no Museu Rodoviário de Paraibuna. O prédio é tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional, o único sobrevivente das 12 estações de mudas que existiam ao longo da Estrada União Indústria. Projetados por engenheiros franceses, fabricados na França, embarcados para o Brasil e montados ao longo do trecho da União Indústria. Em grande parte, a parte móvel de peças foi recuperada, mas o prédio em si, de origem francesa, ainda aguarda o seu restauro para preservação para gerações futuras. O prédio do Museu Rodoviário foi construído em 1856, inaugurado nos 3 de junho de 1861, por Sua Majestade Imperial Dom Pedro II. Essa é a 8ª muda, a mais importante por ser limite do estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais, que veio substituir o antigo registro do Paraibuna. E o que eram essas estações? Modernamente nós chamaríamos de rodoviárias. Como numa rodoviária você vai embarcar, desembarcar de um ônibus, nas estações de mudas nós faríamos ou a troca de carruagens ou simplesmente a troca dos cavalos que puxavam essas carruagens ao longo do trecho de Petrópolis a Juiz de Fora. E a escolha do local, um dos motivos principais é Paraibuna estava inserida naquela que seria a maior região produtora de café do Brasil e, consequentemente, do mundo. Afinal de contas, na segunda metade do século XIX, o Brasil e o Vale do Paraíba, então o Vale do Café, produzia 74% da produção mundial de café. E aqui, um dos marcos do Caminho Novo, primeira ligação direta por terra entre a região produtora de ouro de Minas Gerais e a cidade e o porto do Rio de Janeiro. Caminho Novo, porque veio substituir o Caminho Velho, que descia da mesma região de ouro de Minas, passava pelo Vale do Paraíba Paulista, chegava a Paraty, onde proliferavam piratas, e para evitar se abriu entre 1698 e 1709 a nova ligação entre o Rio e a região de Minas. Ao fundo temos o Registro do Paraibuna,
uma construção do século XVIII atribuído a Tiradentes. E o que era ele? Nada mais, nada menos com a barreira fiscal, aberta com o objetivo de, primeiro, evitar o contrabando de ouro e pedras preciosas e também a cobrança de impostos a todos os que viajavam no Caminho Novo. Mais tarde, a União Indus, nesse trecho de Paraibuna, Monte Serra, utiliza um grande trecho do Caminho Novo para passar o leito da estrada. Amor esquecido, perdido, chuva fina, beijando o asfalto. A estrada da velocidade, desvios, curva, os gestos perdidos, briga largada na noite das impossibilidades. Jeito de morte, vem comigo. Vem comigo, o perigo é a minha serenata.